Olá, Bianca. Bianca já chegou aí. Olá, Carla Santos também. A Jaque já chegou também. Vamos lá, vamos aguardando, vamos aguardando. Eu já quero passar aqui uma orientação para vocês. Pega esse aviãozinho que está aqui embaixo e já dispara ele aí para algumas pessoas. Minha florzinha, Josinha querida, que bom que você chegou. Colocou o relógio para despertar aí, hein? A Silvia também já chegou. Meninas, vocês me ouvem bem? Vocês estão me escutando? Diferente é o som aí, fala para mim. E pode também apertar esse coraçãozinho aqui do lado. Ó, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo esses coraçãozinhos subindo aqui do lado. Ei, boa noite, Carla. Eu preciso que alguém me responda aí como está o som. Vamos lá, fala para mim como está o som. E hoje a gente vai falar aqui então a respeito de como eliminar a dependência emocional. Gente, que bacana vocês chegando aqui. Vamos lá, aperta o coraçãozinho aqui do lado e vai no aviãozinho e dispara para pelo menos mais 3 mulheres que você sabe que precisa assistir esse conteúdo aqui hoje. Vamos lá, gente, durante mais 1 ou 2 minutinhos aqui. Boa noite. Boa noite, o Douglas chegando aqui também. Seja muito bem-vindo, Douglas. Hoje a gente vai então estar falando aqui a respeito de como eliminar a dependência emocional. E eu quero trazer 4 pontos para a gente analisar aqui. Primeiro, quais são os sintomas? Quais são os sintomas que você consegue identificar de que você tem a dependência emocional? Então, quais são os sintomas? A gente vai estar falando aqui hoje um pouco sobre isso. Quais são as causas? O que esses sintomas eles trazem para você como causa? Quais são as causas da dependência emocional? A gente também vai falar como mudar, porque na realidade o que mais importa é como mudar tudo isso, como mudar essa dependência, é como sair dessa dependência emocional. E por último, a gente vai estar falando por que você deve fazer isso tudo. Por quê? Depois que você identificar que você tem dependência emocional e que você conseguir mudar tudo isso, por que você deve mudar esse quadro e que você deve então sair da dependência emocional. Mais 1 minutinho, aperta aqui o coraçãozinho. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Carolina também chegou, seja muito bem-vinda, Carolina. Vamos lá, gente, aperta o coraçãozinho e aperta o aviãozinho aqui e dispara para pelo menos mais 2, 3 mulheres que você sabe que precisa estar com a gente aqui hoje. Porque hoje a gente vai estar falando desse tema que é muito, muito, muito importante. O pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp pediu para que a gente falasse um pouco aqui hoje a respeito da dependência emocional. Primeira coisa, quais são os sintomas? Como é que você consegue identificar realmente que você tem dependência emocional ou que você está vivendo um quadro de dependência emocional na sua vida? Quais são, então, os sintomas? Eu separei alguns sintomas aqui, dentro de tudo que eu estudo, dentro de tudo que eu pesquiso, de livros, de internet, de vídeos, de cursos que eu faço. Então, eu trouxe aqui alguns sintomas de que você tem dependência emocional. Então, qual seria o primeiro sintoma? Dificuldade em tomar decisões sozinha. Se você, para toda decisão que você vai tomar, se você precisa de apoio de alguém, se você precisa consultar uma pessoa, ou se você precisa perguntar demais, se você sente que você tem dificuldade em tomar decisões, e principalmente decisões importantes na sua vida, tomar essas decisões sozinhas, muito provavelmente você tem aí, em algum grau, você tem dependência emocional. De alguma forma, essa dependência emocional ela está atingindo a sua vida, ela está afetando a sua vida. Porque não é comum, não é normal, nós como adultos que somos, passarmos por tantas vezes tendo dificuldades em tomar decisões sozinhos. Às vezes, para uma decisão ou outra, às vezes aquela decisão que vai impactar muitas áreas da nossa vida, às vezes sim, é bom a gente se aconselhar com alguém, a gente buscar ajuda com um mentor ou com uma pessoa que já passou por isso. Agora, percebe, existem algumas pessoas que para
toda decisão que vão tomar, elas precisam da ajuda de alguém. Se isso acontece com você, muito provavelmente você tem dependência emocional. Um outro sintoma que existe e que é também bastante frequente é a dificuldade em discordar das pessoas ou a dificuldade em dizer não. Pessoas que têm desenvolvido na sua vida algum grau de dependência emocional, essas pessoas elas têm dificuldade de dizer não ou dificuldade de discordar das pessoas. Mais à frente a gente vai ver por que isso acontece, mas agora a gente está vendo aqui os sintomas. Então, esse sintoma de dificuldade em dizer não ou dificuldade em discordar das pessoas mostra para você que você tem em algum grau desenvolvido aí a dependência emocional. Um outro sintoma que acontece bastante também é a dependência que a pessoa tem de outras pessoas para agir. Por exemplo, eu preciso fazer um exercício físico, mas se eu tenho dependência emocional, eu vou precisar de que uma outra pessoa vá junto comigo fazer o meu exercício físico. Eu preciso sempre estar com outra pessoa me dando suporte. Eu preciso sempre ter outra pessoa me apoiando em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu preciso fazer. Isso é extremamente prejudicial e isso também é um sintoma de dependência emocional. Uma outra coisa que acontece frequentemente, você conhece aquelas pessoas que ficam o tempo todo motivando outras pessoas, que ficam o tempo todo despejando a sua carga de energia, até uma energia positiva, uma energia que motiva, uma energia que joga aquela outra pessoa para cima e tal, eu ajudo todo mundo, mas eu não consigo me ajudar. Eu estou sempre disposto a ser um canal de motivação para outra pessoa, mas eu comigo mesmo eu não consigo, de forma nenhuma, eu não consigo me sentir ou me fazer motivado para exercitar ou para fazer qualquer coisa. Isso também é um sintoma da dependência emocional. Um outro sintoma que acontece bastante, e aí aqui talvez vai fazer muito sentido para algumas pessoas que estão aqui, pessoas que estão lá também no nosso grupo de WhatsApp, é a dificuldade em fazer novas amizades. Pessoas que têm dificuldades imensas de sair do seu mundinho, de sair desse mundinho fechado e fazer novas amizades. Esse sintoma pode sim ser um sintoma também de dependência emocional. E o medo exagerado ou um medo grande de ser rejeitada ou rejeitado. Se você percebe que na sua vida você despende uma grande quantidade de energia para você ser aceita nas amizades que você tem, para você ser aceita no grupo de pessoas que você conhece, para você ser aceita no seu trabalho, ou para você ser aceita até propriamente dentro da família. Se isso acontece com você, isso é um sintoma também, um sintoma de dependência emocional. Essa necessidade exagerada que algumas pessoas têm de precisar ser aceita, ao invés de se aceitar, ao invés de trabalhar a própria imagem, a própria autoimagem, essa pessoa ela depende da aceitação de outra pessoa. Novamente eu digo, daqui a pouquinho a gente vai ver as causas, o que causa a dependência emocional. Mas por enquanto a gente está falando dos sintomas, e os sintomas são esses que eu listei aqui. E talvez o maior de todos os sintomas, que é a dificuldade em reconhecer o próprio valor. A pessoa que tem dependência emocional, ela consegue ver valor em todas as outras pessoas. Todo mundo tem muita coisa bacana, todo mundo faz alguma coisa muito bacana, todo mundo tem valor. Mas quando ela olha para ela mesma, ela não consegue identificar valor na pessoa dela mesma. Isso é sim um sintoma muito claro de dependência emocional. Então nós falamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 7 sintomas de dependência emocional. Agora, o que causa? Quais seriam as causas da dependência emocional? O que acontece que faz uma pessoa desenvolver um quadro
de dependência emocional. Primeiro eu quero falar uma coisa e eu não anotei aqui, então que eu vou te falar que agora eu nem tinha pensado, nem tinha planejado em te falar, mas a dependência emocional ela pode ser entendida como um vício. Percebe? Um vício. Algumas conexões dentro da sua mente ou dentro da minha mente, elas acontecem, conexões de neurônios com neurônios, e a partir daquilo ali há uma descarga química, e essa descarga química ela entra como um agente viciante, e nós então passamos a ser viciados. Então, dependência emocional, ela pode sim ser considerada um vício. E a pessoa que tem qualquer tipo de vício, ele vai ter que conscientemente trabalhar esse vício para que esse vício deixe de existir na própria vida. Então, se você sente que você tem sintomas de dependência emocional, muito provavelmente você vai precisar trabalhar aí esse vício, porque essa dependência ela pode sim ser considerada um vício também. Você vai precisar trabalhar isso aí de forma consciente para que você então elimine a dependência emocional aí na sua vida. Mas quais são as causas? Primeiro eu quero falar com você que a dependência emocional, em muitos e muitos casos, ela começa lá ainda na infância. De fato, tudo o que a gente vive depois dos 12 anos de idade, se você for parar para refletir de uma forma muito intensa, você vai perceber que a nossa vida dos 12 anos para frente, ela é uma repetição daquilo que a gente aprendeu lá atrás. Então, a dependência emocional, ela começa lá na infância. Alguns eventos acontecem na vida dessa pessoa e a pessoa então começa a desenvolver uma dependência emocional. E essa dependência emocional, ela causa uma formação deturpada da autoimagem da pessoa. Então a pessoa ela não consegue, como existe o sintoma da pessoa não conseguir ver valor em si mesma. Por que isso acontece? Porque a imagem que ela tem dela mesma, quando a pessoa fecha os olhos e pensa nela mesma, aquela imagem que ela vê, na tela mental, aquela imagem não tem valor para ela, ou tem um valor muito baixo. Por isso acontecem os problemas de baixa autoestima. Baixa autoestima é o valor que eu dou para aquela imagem que eu tenho. Aquela imagem que eu tenho de mim mesmo é uma imagem que não tem valor, então automaticamente a estima que eu tenho por ela é baixa. Então, as causas alguns eventos que acontecem na infância. Surgem esses eventos, acontecem esses eventos, então a pessoa começa a desenvolver uma necessidade extremamente grande de ser aceita. Uma necessidade muito grande de ser aceita. E daí surgem algumas interpretações, inconscientemente às vezes, algumas interpretações inconscientes de cenas que passou ou de eventos que passou com os pais, com os professores, com alguns amigos. E aí a pessoa cresce, então, com esses problemas de baixa autoestima que têm a origem na dependência emocional. Mas como você pode... O que você pode... Primeiro eu quero saber de vocês aqui. Tá fazendo sentido o que a gente está falando? Eu vou tomar um golinho de água aqui. Faz sentido o que a gente está falando aqui? Eu estou vendo os coraçõezinhos. Obrigado, gente. Esses coraçõezinhos ajudam muito a gente aqui nessa live. Mas e aí, está fazendo sentido? Em que você já conseguiu se ver? Você consegue se perceber em algum desses sintomas? Você consegue se lembrar de algum fato lá na sua infância que gerou para você, a partir daquele fato, gerou para você uma necessidade enorme de ser aceita, uma necessidade enorme de depender das outras pessoas te aceitarem, e quando isso não acontece, você se sente automaticamente para baixo, você se sente automaticamente, como se alguém tivesse roubado de você o direito de existir. Isso acontece e é muito mais frequente do que talvez você imagina. Mas como você pode mudar tudo isso? O que você pode fazer exatamente agora ou a partir desse momento agora para que você consiga mudar e sair desse quadro de dependência emocional? É isso que a gente vai ver aqui agora. Eu anotei aqui 5 pontos de coisas que você pode fazer a partir de hoje,
que você pode fazer para trabalhar aí. E se você sentir que você tem dependência emocional, se você fizer isso aqui que eu vou te ajudar agora, que eu vou trazer para você agora, automaticamente você vai conseguir sair desse quadro. Eu tenho certeza disso. Inclusive, vários clientes que trabalham comigo, eles aplicam isso que eu vou te passar aqui agora. Primeira coisa que você precisa fazer para resolver qualquer coisa na sua vida, inclusive o problema da dependência emocional. Primeira coisa que você precisa fazer, tomar consciência desse problema. Isso não pode ficar como uma poeira, a sujeirinha que fica debaixo do tapete ou algo que está escondido atrás do cortina. Não, isso precisa vir para frente do palco, da tela da sua mente. Você precisa ter certeza, você precisa ter consciência de que você tem dependência emocional. Eu não sei como você vai conseguir digerir isso que eu estou te falando, mas dependência emocional vai afetar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, elas são diretamente influenciadas pela dependência emocional. Então, para resolver esse problema, você precisa tomar consciência. Realmente, hoje, eu reconheço em mim vários e vários sintomas de dependência emocional. Então, hoje, eu aceito que eu tenho esse desafio, então, para trabalhar na minha vida e para superar esse desafio. Segunda coisa, se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você precisa entrar em contato com as suas necessidades. Então, se você está aí com a caneta na mão e se você está aí anotando naquela apostila que eu mandei lá no nosso grupo de WhatsApp, aquela apostila é exclusiva para o pessoal do nosso grupo. Então, se você tem essa apostila e está com a caneta aí, anote. Segundo ponto que você vai trabalhar para você sair da dependência emocional. Segunda coisa que você pode fazer, você deve fazer, reconhecer as suas necessidades. A grande maioria das pessoas, aqui na rede social mesmo, aqui no Instagram, a gente vai toda hora ver isso em vários perfis. Pessoas que parecem que são super-heróis. Pessoas que, em momento algum, elas mostram fragilidade nas redes sociais. Mulheres ou homens que estão sempre muito bem financeiramente, relacionamentos muito bons, todas as áreas estão a mil maravilhas, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que, como humanos, tem dias que estão uma maravilha, tem dias que não estão muito bons e tem dias que estão péssimos. Então, você, para trabalhar a dependência emocional na sua vida, você precisa reconhecer as suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Você precisa reconhecer as suas necessidades como mulher, como mãe, como profissional, as suas necessidades como filha, as suas necessidades como mulher. Você precisa reconhecer e você precisa ter isso anotado para você, quando bater os olhos, você reconhecer você ali naquelas linhas que você escreveu. E você precisa, então, trabalhar para cumprir ou para suprir essas necessidades. Como mãe, por exemplo, que necessidades você tem? Você tem necessidade de um pouco mais de tempo para você mesma? Você tem necessidade de um pouco mais de tempo com o seu filho ou com a sua filha? Você tem necessidade de tempo com as amigas? Enfim, você precisa reconhecer essas necessidades e você precisa trabalhar para suprir essas necessidades. Feche os olhos agora e pensa em você. Qual é essa imagem mental que surge aí na tela da sua mente? Você precisa trabalhar essa imagem mental. Você precisa tirar um pouco de coisas dessa imagem e você precisa colocar um pouco mais de coisas nessa imagem. Você precisa colorir ela mais e você precisa descolorir algumas áreas dessa imagem mental que você está vendo, de você mesma. Porque o valor que você dá para você mesma, chamado aí de autoestima, esse valor que você dá para você mesma, esse valor ele é proporcionalmente equivalente à imagem mental que você tem de você. Então, se você, quando fecha os olhos, você se vê uma mulher alegre, feliz, uma mulher que coloca as mãos e em tudo que coloca as mãos prospera, uma mulher que vai sendo, apesar dos desafios, vai sendo vencedora em tudo que faz. Quando você olha para isso, quando você olha para essa imagem mental e começa a desenhar
aí as curvas do seu corpo, começa a colocar mais coisa, tirar mais coisa. Quando você faz isso mentalmente, você começa a dar mais valor a essa imagem que você vê. Automaticamente, a sua autoestima ela vai ser elevada e elevada em muito. Então, trabalhe essa imagem mental. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quarta coisa que você deve fazer constantemente para você: monitorar as suas amizades e se abrir para novas amizades. Fazer novas amizades. Para muitas pessoas é muito importante aquele happy hour aí no final de semana com os amigos depois do trabalho. Para muitas pessoas é muito importante um cinema pelo menos uma vez por semana, assistir uma peça de teatro, ir para um barzinho, conversar com alguns amigos e comer ali um petisco, tomar um suco, um refrigerante, talvez uma cerveja, não sei. Mas para muitas pessoas isso é muito importante. E você, para trabalhar essa dependência ou esse quadro de dependência emocional, você precisa sim se abrir para novas amizades. Você precisa se abrir para novas possibilidades na sua vida. E aí, tá fazendo sentido para você? Escreve aqui nos comentários, fala comigo e como que tá sendo. E a anotação que você está fazendo aí. Quantas fichas estão caindo aí para você? Ainda, nesse ponto número 3 aqui, como resolver o problema da dependência emocional, eu anotei aqui um quinto ponto. Isso aqui é extremamente importante. Lembra que nós falamos lá atrás a questão dos sintomas? Pessoas com um grau de dependência emocional, essas pessoas têm dificuldade em tomar decisões. Então, se você quer trabalhar a dependência emocional na sua vida e se livrar dela de uma vez por todas, você precisa começar literalmente. Grava isso, escreve, anota aí, porque você vai precisar recordar disso amanhã, talvez. Começar a correr riscos calculados. Eu não estou falando aqui para você pegar todo o seu dinheiro e apostar na loteria amanhã de manhã. Eu não estou falando aqui para você largar o seu emprego e viver, sei lá, de fazer outras coisas. Não estou dizendo isso. Mas você precisa começar a desenvolver o hábito de correr novos riscos. Correr novos riscos. E aí, talvez o risco que é um risco enorme para mim, talvez para você é fichinha. Talvez um risco que para você é muito grande, para outra pessoa também é um risco muito pequeno. Então, comece a monitorar dentro de você ou na sua própria vida quais são os riscos que você precisa começar a correr de forma calculada. Não de forma irresponsável, mas você precisa subir pelo menos subir mais um degrau nessa escada e começar a avançar correndo um pouco mais de riscos. Para algumas pessoas, por exemplo, deletar algumas pessoas do Instagram é um risco. E é um risco que precisa ser calculado, talvez. Mas e aí? Talvez esse risco dá para você correr. Talvez outros riscos. Eu não vou aqui ficar citando exemplos porque eu não quero te induzir a nada. Mas você precisa começar a entender quais são os riscos que você precisa começar a correr e então se dispor a correr esses riscos. São 4 coisas que eu anotei aqui, mais a parte do correr riscos, que são coisas que você pode efetivamente começar a fazer para se livrar de uma vez por todas da dependência emocional. Mas eu quero entrar agora na parte mais importante desse conteúdo de hoje. Só tomar um pouquinho mais de água aqui. Enquanto isso, eu peço que você toque aí no coraçãozinho, dá pelo menos uns 10 toquinhos assim. Eu preciso ver o coraçãozinho subindo aqui. Isso é importante para mim. E vamos lá. A parte mais importante dessa live de hoje é o que a gente vai falar agora. Existem 2 motivos do porquê você deve literalmente se livrar de uma vez por todas da dependência emocional. Existem 2 motivos. Eu anotei aqui 2 motivos para servir como base, para servir como o seu porquê mudar e sair desse quadro de dependência emocional. O primeiro deles é por você mesma. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que muito provavelmente esse quadro de dependência emocional começou muito cedo na sua vida. E de lá para cá você já percorreu um longo caminho sendo dependente emocionalmente de outras pessoas. Isso te fez muito mal.
Dependência emocional, a dependência emocional atrapalhou sua vida inteira, talvez até hoje. E aí talvez você viveu uma vida inteira buscando a aprovação de outras pessoas, dependendo de outras pessoas para tomar decisões junto com você. Talvez você passou a vida inteira falando sim para todo mundo, quando você imaginava que se você dissesse não para alguém, essa pessoa ela ia te rejeitar, nunca mais ia querer talvez a sua amizade, ou nunca mais ia querer ter um relacionamento com você. E é exatamente por esse motivo, esse é o primeiro motivo pelo que você deve eliminar a dependência da sua vida. Por você mesma. Você merece algo muito melhor. E nesse ambiente novo para o qual você está indo, nesse lugar novo para o qual você está indo, não cabe a dependência emocional. Ela tem que ficar para trás. Então, o primeiro motivo do porquê você deve se livrar da dependência emocional é por você mesma, pela sua história e principalmente pelo futuro que você vai viver sem a dependência emocional. Esse é o primeiro motivo. Mas existe um outro que talvez vai te motivar ainda mais. Presta bastante atenção nisso. Os seus filhos estão aprendendo com você, dentro da sua casa, como se comportarem na vida adulta. E se você, como adulta, tem ou exerce ou tem a influência de alguns sintomas dessa dependência emocional, o seu filho, através do seu exemplo, ele também está aprendendo a ser um dependente emocionalmente de outras pessoas. E talvez você tenha hoje a possibilidade de arrancar esse mal pela raiz, de tirar isso de dentro da sua família, quando você mudar a sua própria história. Então, pela vida dos seus filhos, pela vida daqueles que dependem, que estão aprendendo com você hoje, dentro da sua casa, elimine de uma vez por todas a dependência emocional de você. Faça esses 5 passos que eu falei aqui. Comece a correr mais riscos. Se abra para novas amizades. Trabalhe a sua imagem mental, a imagem mental que você tem de você mesma. E também reconheça e respeite e principalmente supra as suas necessidades. As suas necessidades como mulher, como mãe, como amiga, como profissional. Todas as suas necessidades. Comece a reconhecer e a suprir elas. Pela sua vida e principalmente pela vida do seu filho ou dos seus filhos. Eles não precisam passar por tantos anos como você passou e talvez passe até hoje sendo uma pessoa dependente emocionalmente. Muito provavelmente, se você está aqui, e aqui talvez a maioria das pessoas que passaram por essa live, que estão aqui agora, são pessoas que estão, nesse momento, estão separadas ou divorciadas. E se a gente fosse fazer uma investigação aqui agora e fosse buscar a conexão que existe entre a sua separação e a dependência emocional que talvez atrapalha tanto a sua vida? Qual seria o nível de intimidade entre essas duas coisas? A sua separação e o nível de dependência emocional que você tem hoje. Percebe? Percebe o tanto de coisa ruim que a dependência emocional pode trazer para a sua vida? Você percebe o tanto de coisa ruim que a dependência emocional pode trazer para dentro do seu coração? Agora, você percebe, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, como é que vai estar a sua vida? Se você hoje não começar a trabalhar e não começar principalmente a eliminar a dependência emocional de uma vez por todas da sua vida. Jeito existe, para tudo existe uma solução. Você só vai precisar dedicar esforço, energia e talvez alguns reais para trabalhar de uma vez por todas e eliminar de uma vez por todas essa dependência emocional da sua vida. Eu trouxe para você aqui hoje esse conteúdo que eu fiquei por vários períodos aqui durante o dia pensando em como eu podia alcançar a sua vida aqui hoje para falar com você. A dependência emocional já tirou coisa demais da sua vida e está na hora de você dar um basta nisso. Está na hora de você romper com esses sentimentos e entrar de vez num ambiente, numa vida com muito mais significado e principalmente uma vida onde os seus filhos não vão aprender, não vão experimentar a dependência emocional. Eu quero deixar aqui agora um espaço aqui de pelo menos 1 minutinho para se alguém tiver alguma pergunta
enquanto você faz a sua pergunta ou não faz a sua pergunta, vai no coraçãozinho aqui embaixo e aperta ele mais um pouquinho, deixa subir alguns coraçõezinhos aqui, que eu gosto demais de ver essa participação de vocês aqui. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? O conteúdo que eu queria trazer hoje sobre dependência emocional é esse. Falamos aqui hoje sobre os sintomas, falamos sobre as causas, como mudar e principalmente por que mudar. A Carol acabou de chegar aqui. Carol, seja muito bem-vinda também. E aí, alguém alguma pergunta? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai então encerrar esse nosso período que nós passamos aqui. E eu quero dizer para você que é muito bacana poder contar com a sua participação aqui, tá bom? Você me honra muito e me alegra muito com a sua presença aqui. É isso, ninguém colocou nenhuma pergunta aqui, então eu espero que você tenha anotado as informações que eu trouxe para você. São informações que podem ajudar muito a sua vida, a dar um salto aí de qualidade. Eu espero que você tenha uma excelente noite e que Deus abençoe aí o seu dia, tá bom? Beijo enorme no seu coração, fica com Deus e tchau, tchau.